So a Republican gets shot by a registered Republican using a gun that Democrats tried to ban, and somehow it's the Democrats' fault? Got it. O Nego Di não aprende a lição mesmo, né? É mesmo? O que que ele fez? Já tá fazendo outra rifa. É, de quê? Tá rifando o cu dele na cadeia. Fala, seus mal diagramados, quando uma semana começa com uma micareta de latinazes mais flopada que shows do ultraje a rigor e um republicano filho de primos dando um tiro de AR-15 na orelha do Trump, é sinal de que os dias a seguir serão satisfatórios. E felizmente foram mesmo. Um dia depois tivemos mais provas aqui no Brasil de como a família é uma máfia, mal organizada, é verdade, mas ainda assim uma máfia. Logo após termos acesso a documentos que detalhavam a venda das joias sauditas nos Estados Unidos, agora vem a público o áudio de 2020 de uma reunião em que Jair, Ramagem, General Heleno e duas advogadas traçavam um plano para salvar Flávio das investigações sobre rachadinha. O conteúdo do áudio é um ataque explícito à administração pública. Que eles só governavam por meio de aparelhamento das instituições, nós já sabíamos. O melhor foi descobrir que nessa seita ninguém confia em ninguém e que o Ramagem achou boa ideia gravar a reunião sem que o seu chefe, na ocasião presidente do Brasil, soubesse da tremenda trairagem. Bom do bolsonarismo ser nosso adversário é só isso. São tão burros e canalhas que nem mesmo eles confiam um no outro. E nesta semana tivemos também apoiadores de Trump usam esparadrapo na orelha em apoio ao candidato. Pablo Marçal assume não ter a menor ideia do que um prefeito faz e Nego Di é preso após vender e não entregar produtos na loja Tá de Zoeira. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve galãs e galoas! Às vezes eu fico indignado com a demora para que a prisão do Minto se torne realidade de vez e ele vá dormir de conchinha com Roberto Jefferson em Bangu. Ai, que delícia! Mas em outros momentos me dá uma certa satisfação essa demora. A revelação a conta-gotas das falcatruas em que ele se meteu durante o mandato faz com que o Jair sofra com frequência e constância. Isso a gente gosta, né? Para os sádicos é um prazer vê-lo virar alvo de escrutínio público em um novo escândalo em curtos intervalos de tempo. Nesta semana veio à tona o áudio de uma reunião de Bolsoshower com Ramagem, então diretor da ABIN, General Heleno, do GSI, e duas advogadas que representavam o senador Flávio Willy Wonka Bolsonaro Rachadinha nas investigações sobre rachadinha. E só tivemos acesso a esse conteúdo graças ao Alexandre Ramagem, que gravou a reunião, muito provavelmente na intenção de chantagear um dos envolvidos no futuro, o que é muito comum em gangues como essas, né? Mas com a divulgação do ocorrido, agora deputado federal nega que tenha gravado escondido e alega que Bolsonaro sabia de tudo, pois eles queriam registrar conversas com o enviado do governo Winston Witzel, que proporia a indicação do juiz Flávio Itabaiana para o STF em troca da inocência do 01. O único problema aí é que esse personagem nunca apareceu para reunião nenhuma, o que deixa a versão insustentável. Único problema não, vou me corrigir aqui. Tem mais dois problemas. O caso me obrigou a lembrar da existência do Witzel, e o Weingarten não deve ter combinado direito qual seria a versão oficial da história, porque confirmou que o presidente não tinha ideia do grampo não. Seja como for, a semana ficou estragada para a família, que já tinha lidado com uma manifestação fracassada na Paulista no último domingo e a Micheque preferindo abraçar a mulher do Tarcísio depois que o pastor pede para que os varões e varoas abracem uma pessoa que ama. Muito triste, como diria meu amado Gugu Liberato. Muito triste. Vamos falar sobre essa gravação da reunião de agosto de 2020. Primeiro que essa gravação não foi clandestina. Havia o aval e o conhecimento do presidente. A gravação aconteceu porque veio uma informação de uma pessoa que viria na reunião, que teria um contato com o governador do Rio, à época, e que poderia vir com uma proposta nada republicana. A gravação, portanto, seria para registrar um crime contra o presidente da República. Só que isso não aconteceu. O presidente sempre se manifestou que não queria jeitinho, muito menos tráfico de influência. As advogadas haviam pedido
um início de investigação por meio do GSI. Nesses momentos, eu me manifestei contrariamente em todas as oportunidades da reunião. Falei que a inteligência não tem como tratar dados de sigilo bancário, fiscal. Não haveria o resultado pretendido. A atuação do Ministério do GSI nesse sentido seria prejudicial, inclusive, para o general Heleno, que não seria a via correta e não teria resultado. Doutora Juliana, você sabia que estava sendo gravada naquela reunião pelo Alexandre Ramagem? Não tinha a mais remota ideia disso, até porque no início da reunião nós foi pedido que nós deixássemos os nossos celulares em algum lugar, eu não me lembro exatamente onde foi, mas que nós deixássemos na entrada. Então, eu imaginei que a reunião não estivesse sendo gravada, não tinha a menor ideia. Semana complicadinha para os reaças brasileiros e norte-americanos também. No último sábado, 13 de julho, o candidato republicano à presidência, Donald Trump, tomou um tiro de AR-15 no meio da orelha e escapou de ser o 5º presidente morto em um atentado naquela republiqueta. Bastaram alguns minutos para que teorias conspiratórias começassem a surgir pelas redes. Na direita, foi imediata a acusação de que ele havia sido alvo de um comunista preto não binário a mando do George Soros. Como se fosse possível, num fim de mundo cheio de filhos de primos como Butler, na Pensilvânia, ter alguém com esse perfil. A pessoa mais à esquerda daquele condado, se morasse no Brasil, certamente consideraria Magno Malta e Éder Mauro 2 políticos muito moderados. Já na esquerda, foi feita a associação com a facada que Adélio Bispo meteu no bucho do mito durante a campanha de 2018 em Juiz de Fora. Em ambos os casos, teve quem acreditou que o atentado foi forjado com a intenção de aumentar as chances de vitórias dos candidatos atingidos. A realidade é que, na disputa brasileira, Bolsonaro não deslanchou nas pesquisas e acredito eu que ter uma lâmina enfiada dentro das tripas e usar bolsa de colostomia por meses é um preço muito alto a se pagar para não crescer nem acima da margem de erro na disputa. Já no embate americano, o mesmo desempenho pífio se repete, com Trump e Biden mantendo um empate técnico. A única teoria conspiratória que eu confio é que Trump arranjou uma desculpa esfarrapada para finalmente poder colocar um alargador na orelha sem ser confundido com um ex-integrante de uma banda noventista de péssima qualidade, estilo Papa Roach ou Crazy Town, cujos músicos estão todos na mesma faixa de idade que o ex-presidente. Se isso se confirmar, lembrem-se que viram essa versão alternativa sobre o atentado em primeira mão na Galãs Feios. Enquanto as investigações reforçam que não houve nada disso e que a polícia americana evitou a fadiga e apenas preservou o direito sagrado de um jovem branco ter a liberdade de disparar um fuzil em público, os doidinhos do Make America Great Again fizeram o quê? Agiram como robôs de Bolsonaro e colocaram esparadrapo na orelha para homenagear o candidato. Difícil não estereotipar gente que faz questão de ser um estereótipo ambulante. So a Republican gets shot by a registered Republican using a gun that Democrats tried to ban, and somehow it's the Democrats' fault? Got it. Um policial caiu do telhado ao ver o atirador antes do atentado. O xerife disse que o agente não conseguiu impedir porque ele pediu ajuda para um colega para poder subir para poder alcançar, né, o telhado do local, que era onde o atirador estava. Quando ele conseguiu chegar ali na ponta, ele colocou a cabeça e o Crooks, o atirador, acabou vendo aquilo e apontou a arma para ele. Por conta dele ter apontado o fuzil, ele se assustou claramente, perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura aí de mais de 2 metros. Indiciamento, atentado e prisão. A vida do cidadão famoso de direita é um carrossel de emoções e problemas com a justiça. O detento da semana do bolsonarista é o suposto humorista Nego Di. Ele é suspeito de liderar um esquema de estelionato por meio da loja de eletrodomésticos Tá de Zoeira. Isso. Acusada de não entregar produtos que vendia, o que rendeu lucro de 5 milhões de reais e lesou milhares de pessoas, principalmente no Rio Grande do Sul. É claro que, neste momento, né, vocês devem estar pensando, porra, mas quem comprou uma TV ou ar-condicionado numa loja chamada Tá de Zoeira
Mereceu se fuder, né? Sim, o nome da loja é Red Flag de falcatrua. Ainda mais com o Nego Di sendo o dono e principal garoto propaganda. Por isso, defendo que as vítimas sejam presas também por terem cometido o crime de possibilitar que esse cidadão ficasse milionário e fosse morar em Jurerê Internacional com o dinheiro delas. E Nego Di tinha certeza que, tal qual um Jorge Paulo Leman chinelão, coordenaria uma fraude com sua loja e ficaria impune. Ele só esqueceu de alguns detalhes que o diferenciam do dono das Americanas. Não contrair provas contra si próprio, que há uma distância enorme entre ser rico e ultra rico e que ele é preto, o que é um fator determinante para nossa justiça agir de forma célere. Não vai adiantar agora apelar para a narrativa de que foi em cana porque denunciou o governo federal nas enchentes e vender a ideia de que é uma espécie de Julian Assange de Porto Alegre. Preso político, né? Foi preso por dois motivos óbvios. Por ser pilantra e, mais do que tudo, por ser otário. Fala, Matias! Não, você comprou um ar-condicionado na loja do Nego Di? Comprei como dinheiro que me emprestou. Ah, é aquele dinheiro que você pediu emprestado. Por que você fez isso, arrombado? Por que, Matias? Vi um anúncio no Insta quando viajou, fez muito calor aqui. No impulso comprei. Mas agora tá frio, tá no inverno. Na verdade já faz um tempo. Quando fez a outra viagem na outra longa. Ah, mas no calor, você comprou em 2022. Parabéns, mano. Parabéns. Porque não é... As pessoas me perguntam, negão, é confiável essa loja? É minha loja. Se não chegar, é usuário não encontrado. Isso mesmo. Ninguém mandou comprar televisão, ninguém mandou comprar ar-condicionado, bateu, os guris não querem nem saber. Entupimento de 1000. Bateu os ar! Olha os ar chegando, ó. O ar rarefeito. Ele! Não tem. Tá chegando, não incomodem. E as TV chegou já. Chegou a TV aqui, ó. TV branca. O Nego Di não aprende a lição mesmo, né? É mesmo? O que ele fez? Já tá fazendo outra rifa. É, de quê? Tá rifando o cu dele na cadeia. Com as presenças de Pablo Marçal e José Luiz da Atena, a corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo em 2024 parece um programa da Record, mas sem a possibilidade dessa dupla terminar embaixo do edredom. O que sinceramente eu não sei se acho bom ou ruim. Pelo fator entretenimento seria interessante, mas admito que a imagem mental gerada por essa possibilidade é perturbadora. Mesmo em pré-campanha, os dois estão protagonizando momentos de pura alopração e constrangimento. Depois de tentar dar carteirada e ser grosseiro com mulheres em sabatina para o UOL, Marçal precisou ficar pianinho ao encarar Heródoto Barbeiro em entrevista no SBT. O lendário jornalista usou uma tática melhor para confrontar o candidato, deixar de lado a condescendência e os papinhos moles sobre democracia e 8 de janeiro e mirar o calcanhar de Aquiles dele, que é não compreender as exigências do cargo que disputa. E essa estratégia tirou mesmo o coach do sério, que caiu na pilha de Heródoto ao mostrar desconhecimento da cidade que pretende administrar. Aliás, dúvida genuína que eu tenho. Afinal, qual é a especialidade do Pablo, além de ser um exímio profissional em tirar grana de otário que se acha o Elon Musk por ser dono de uma sorveteria e uma BMW branca 2002 na garagem? Até hoje eu não consegui descobrir. Se você saísse aqui agora, de transporte público, para ir no Capão Redondo, como é que você faria? Primeiro é fazer pergunta, né? Pergunta onde que está a estação mais próxima, onde, se tem ligação de metrô. Vamos pegar lá pro Jabaquara. Você não sabe onde fica, como é que você vai? Você pega o Waze, eu quero saber se você conhece a cidade. Eu vou te falar, eu vou pegar a linha pro Jabaquara, eu tenho apartamento em Jabaquara. Jabaquara, o Capão Redondo, Jabaquara. Então, eu vou pegar pro Jabaquara, que é onde eu tenho apartamento, e dali eu vou pegar a conexão para chegar no Capão Redondo. Você não sabe chegar no Capão Redondo? Não, é o seguinte. Você não sabe. Eu sei chegar. Fazendo pergunta, eu sei chegar com o meu próprio carro. Claro, mas qualquer cidadão, não sei qual é a pessoa que quer dirigir a cidade. Eu vou dirigir a cidade ou vou pilotar o ônibus? Você tá me dando o carro pra pilotar o ônibus pra chegar no Capão Redondo? Você diga que conhece a cidade. Eu conheço a cidade agora. Você conhece as 28 mil quadras que tem na cidade? Você foi em quantas? Não, mas eu não sou candidato a prefeito. Não tem problema, eu não sou candidato a motorista de ônibus. Não, você é candidato a prefeito. Agora você fala pra mim, não, você tem que levar 60 pessoas no Capão Redondo, eu vou com humildade falar, não, você pode contratar outra pessoa que a gente precisa de alguém que já conheça a linha de ônibus. Você não sabe chegar lá. Você usa transporte público? Peraí, você usa transporte público? Qual que é a lógica? Você já pegou metrô na sua vida? Já peguei metrô. Quando era jovem? Você na faculdade? Eu estudei escola pública. Eu estudei escola pública. Eu estudei escola pública. Eu falei, você escola não é pública.
não. Pública vai pagar por nós pelo Não, contribuinte. eu estudei na escola pública e fiz faculdade trabalhando como atendente de call center, a faculdade é privada da Universidade Paulista. Vamos lá. Você quer perguntar pra mim como é que faz pra chegar no Capão Redondo? Se eu quiser, eu vou a pé. Se quiser, eu vou correndo. Você não chega, passa no Chego, longe, meu. chego. Sabe por que eu chego? Depois você vai ser assaltado, Então vamos lá. vai perder o celular, vai Não, vamos lá. Vou te explicar por que eu chego. Eu sou um Ultraman, já percorri uma distância de 452 km em 35 horas. Então, mas bom você saber. retira a pergunta. Se você é Ultraman, Vamos lá. retira a pergunta. Não, aí você tem que saber. Você quer que eu chegue no Capão Redondo de ônibus? Eu vou chegar. Você quer que eu chegue correndo? Eu vou chegar. Você quer que eu chegue de helicóptero? Eu vou chegar. Não, eu entendi. Você tá procurando um motorista. Não tem que mostrar. Se tiver no recrutamento de seleção para motorista de ônibus, eu não vou. Não tem problema, eu desço aqui, faço pergunta aqui. Tem boca, vai aonde? Vai onde quiser. Já Datena, com sua habitual postura de biruta de aeroporto, agora acena para a esquerda, admitindo que os governos de Lula são melhores que o do Bolsonaro, que ele apoiou até o fim do mandato. É realmente um desafio compreender o que pensa um cidadão que passou por todos os partidos políticos do Brasil. A única convicção genuína do Datena é a de que a Band tem obrigação de contratar a família inteira dele na emissora. Pelo menos o candidato tucano ganhou um pontinho ao assumir que não vai abraçar catarrentos durante a campanha, porque não precisa fingir ser do povão. É mais digno do que comer pastel e tomar pingado com cara de nojo, o que era a regra no PSDB paulistano até então. E o prefeito fantasma passou por uma saia justa na sabatina do UOL e criou um novo tipo de negacionismo, o negacionismo de boletim de ocorrência. Ele teve a pachorra de dizer, ao vivo, que a mulher dele nunca registrou queixa de ameaça em uma delegacia, mas o documento existe. Pior que, para sustentar a mentira, Ricardo Nunes indiretamente acusa a Polícia Civil e, consequentemente, o governo do Tarcísio de estarem de armação contra ele. Bastante inteligente essa postura de colocar a idoneidade de apoiadores em dúvida. Sendo bolsonarista, ele se queimaria bem menos se assumisse logo que ameaçou a esposa. Tirar foto sim, mas eu não vou segurar a criança no colo para dizer que eu sou político não. Não é comigo isso aí. Você está se colocando como a opção do centro democrático. Mas quem fez o melhor governo, Luiz Inácio Lula da Silva ou Jair Bolsonaro? Claro que foi o Lula. O Lula não foi eleito 3 vezes à toa. É óbvio que foi o Lula. O melhor governo foi o Lula. O senhor diz, não tem nada de bom nos extremos. Quem é os extremos? Ah, os de sempre. São os de sempre. São os fascistas, os nazifascistas de sempre. Tem tanto Tem que nome? dá, Mas na não dá eleição um nome para quê? municipal. Para colocar. O neofascismo, ele cresce no Brasil como cresce na Alemanha. O prefeito diz que aceita bolsonarista, extremista, desde que ele seja democrático. Como é que um cara pode ser extremista e democrático ao mesmo tempo? Só no conceito do parlamento. Mas eu vim aqui fazer questão de agradecer ao presidente pelo que ele fez por mim. Porque eu enfrentei uma barra difícil, uma situação difícil, vocês todos acompanharam. Eu fui massacrado nas redes sociais e até o fim ele se manteve ao meu lado. E eu repito, gratidão você não pode deixar de lado em momento nenhum, porque isso é fundamental na sua vida. Há 2 Datenas aqui. O cidadão que queria fazer questão desse registro, vir aqui a convite do presidente, e o cidadão jornalista que vem aqui com interesse de saber o que é que o presidente pensa dessa campanha para o segundo turno. O senhor agrediu verbalmente, fez ameaças à sua esposa? Não existe esse coletivo de ocorrência. Esse coletivo de ocorrência, nós temos ele aqui. Eu posso ler para o senhor, ele na íntegra, se o senhor quiser. Isso é algo que machuca Então, a minha. então deixa eu esclarecer. O senhor está dizendo que esse boletim de ocorrência é forjado? Usar um negócio desse é repudiante uma coisa Mas dessa. a pergunta é, o boletim de ocorrência é forjado? É óbvio que é forjado. Não existe esse boletim de ocorrência aqui. Finalmente ficou insustentável para Silas Malacheia esconder sua real intenção na insistência de falar mais sobre Alexandre de Moraes do que sobre Jesus Cristo em seu canal oficial. Como prevíamos há meses, a vontade do pastor desafinado é encher tanto a porra do saco do ministro do STF para ser preso e para em seguida, segundo ele, virar Marte. Ele confirmou ter essa enorme autoestima e fé nos próprios delírios durante a entrevista a Rogério Vilela do Inteligência Limitada. Na conversa, explicou ainda que proibiu o advogado de entrar com habeas corpus quando isso viesse a ocorrer, porque ele teria um vídeo de denúncias que desestabilizaria a República. Né? Espera mais 72 horas aí. Com a confirmação dessa hipótese, a possibilidade de ir em cana passa a ser extinta. E a partir de agora, mesmo que ele compare Xandão a Mincader ou chame o magistrado de cabeça de piroca, conquistou o direito de ser inimputável. Não por receio desse vídeo bombástico, que nem deve existir, mas para que nunca a vontade de Malafaia seja cumprida. Quer virar Marte?
tenta uma autoimolação na Praça da Sé. Seja criativo, muito esperto, ele ainda assumiu no papo que curte promover um assédio judicial contra desafetos que o chamam de pastor charlatão. O problema é que nessa parte ele criou uma realidade paralela. Sustentou que Boechat pediu desculpas para ele na Band News, quando, na verdade, o falecido jornalista mandou o pastor caçar uma rola ao vivo, e também disse que Felipe Neto gravou vídeo de retratação para o canal, quando na real foi o Malafaia que topou um acordo após difamar o produtor de conteúdo. No fim, quem sempre arrega é ele. Típico comportamento de quem está acostumado a ser autoridade não contestada pelo rebanho. Só que o mundo não é uma igreja em que ele pode criar versões alternativas dos fatos. Por que é difícil me combater? Cadeia pra mim é prêmio, eu não tenho medo de ser preso. Por quê? É prêmio, meu irmão. Vou ser preso? Caraca! Vou virar mártir, vou virar herói do povo evangélico brasileiro? Meu irmão, pra mim é prêmio, cara. E você sabia que eu já disse pro meu advogado, Dr. Jorge Vassiste, uma das maiores bancas do estado do Rio, é um irmão nosso, eu disse, se me prenderem, você tá proibido de entrar com habeas corpus. Ah, é? Deixa prender. Me deixa lá. Vamos ver o que vai dar. Se me prenderem, tem um videozinho meu pronto. Eu fiz Boechat pedir arrego, eu fiz Felipe Neto pedir arrego na justiça. Não temos muitos elogios a fazer ao Zelensky. O presidente ucraniano apareceu em nosso canal poucas vezes, como quando participou de um inovador ensaio fotográfico de guerra com a esposa para a capa da Vogue e no momento em que ganhou um poema cafonérrimo do Bono que o chamava de Novo São Patrício. Mas depois de 2 anos de guerra contra a Rússia, devemos ser justos e finalmente reconhecer que o cara teve uma atitude que merece elogios de todos os cidadãos de bem. Nos últimos dias, um mercenário brasileiro que topou lutar no fronte do país do leste europeu em troca de um punhado de dólares revelou estar decepcionado com o tratamento concedido pelas tropas formadas por soldados locais. De acordo com o relato do otário, colaborador, os estrangeiros, os pardos e os pretos são tratados de forma diferente, como se fossem idiotas e não soubessem de nada. Dormem por lá sem colchonete, não têm acesso a equipamentos e ainda recebem comidas velhas e estragadas. E por fim, confirma que, se soubesse que seria assim, não teria ido para a guerra. Isso que dá fingir que não entende quando Putin diz que o propósito da guerra é desnazificar a Ucrânia. Não precisa nem gostar do autocrata russo ou concordar com a motivação, até porque a Rússia também deveria ser desnazificada. Mas negar que um país que celebra com feriado nacional a data de nascimento de um notório colaborador nazista não tenha simpatia pelo Adolfinho, aí já é demais. Porém, mesmo assim, parabéns ao Zelensky por tratar a escória brasileira sem consciência de classe e letramento racial como eles devem ser tratados mesmo, como os lixos que são. O tempo inteiro piadinha da minha cor, me tratando como se eu fosse idiota. Equipamento quando a gente chegou, não deram nem colchonete e saco de dormir. A gente teve que dormir no concreto, às vezes na mata, para se esconder de artilharia russa, que é muito pesada, eles têm de tudo. E os comandantes tratam a gente aqui como se a gente não soubesse nada, até caras que vieram do BOP e de forças especiais tinham experiência militar. Eram tratados como se eles não soubessem nada. É horrível, cara. Comida, coisa simples. Eles dão até comida velha, estragada pra gente, enquanto os ucranianos ficam na segunda linha. É um absurdo, cara, o que eles fazem com os estrangeiros aqui. Cara, não vem, é muito ódio, muito racismo. Se você tem alguma ideia de alguém que queira vir, compartilhe esse vídeo com a pessoa que, cara, morte na certa, sua missão suicida, pra ser tratado como um lixo. Falando em consciência de classe, Rodrigo Faro protagonizou um vídeo que é uma verdadeira aula para quem ainda não compreendeu o que significa ser realmente rico neste país. O apresentador revelou que matriculou as filhas no Colégio Mackenzie para que elas tivessem mais contato com a realidade, com alunos que são bolsistas e assim saíssem da bolha de privilégios que o pai pode proporcionar. A desconexão com a realidade não é à toa. Com o tanto de grana que tem, Faro poderia pagar mensalidade no Avenil para todos os filhos do Mr. Catra e do Juliano Casarré, mas preferiu dar a oportunidade para que as próprias filhas tivessem um contato com o povão.
Isso se ele não tomou essa atitude apenas para economizar, né? Haja visto que o cara é sovina, ao ponto de limpar a própria piscina para economizar R$800 com um profissional especializado. Mas que povão é esse que Faro se refere, como diria Renato... Ah, não, o que país é? É um povo que pode pagar R$4.000 de mensalidade desse tradicional colégio paulistano, ou seja, a maioria está entre os 10% mais ricos do país. Só que, na visão de Faro, esses estão no patamar abaixo dele. O que não é mentira. O apresentador da Record se encaixa nos 1% mais ricos do país. O problema mesmo deve ter sido o choque de realidade para os outros pais, tratados como pobretões por uma estrela de TV. O que deve ter rolado de profissional liberal chorando dentro do Jeep Compass enquanto eu vejo essa entrevista não é brincadeira. Elas estudam no Mackenzie, as minhas filhas. Aí a pessoa fala assim, coloca seus filhos na escola que forma líderes. Eu falei, não, de jeito nenhum. Qual vai ser a conversa? Qual é o helicóptero que seu pai tem? Qual é o barco que seu pai... Não. Eu quero ela numa escola onde na mesma sala tenham crianças com bolsa de estudo, filhos de funcionários da escola. Por quê? Porque são todos iguais. Então é esse tipo de ensinamento. E o principal deles, a humildade. A humildade. O capitalismo tardio brasileiro é repleto de relações promíscuas e contraditórias entre a imprensa e o mercado financeiro, e nem é escondido, é quase sempre às claras. Vamos lembrar, por exemplo, do governo anterior, em que era comum algum player da Faria Lima ocupar cargo estratégico, sair, não fazer quarentena e voltar a trabalhar imediatamente em alguma assessoria de investimentos munido das informações mais privilegiadas. Sem esquecer que o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, operava um terminal da Bloomberg dentro de seu gabinete, o que seria um escândalo em qualquer país, mas por aqui a mídia fez vista grossa. No entanto, o que aconteceu nesta semana excedeu qualquer limite da decência e da ética. Renata Varandas, jornalista da Record, realizou entrevista com Lula e soltou para o mercado financeiro, em primeira mão, um trecho em que o presidente assume que gastar também pode ser considerado um investimento. Com a informação privilegiada em mãos, o mercado notou uma compra exacerbada de dólares. E em seguida, descobrimos que Renata era sócia da Capital Advice, uma consultoria política econômica. Dessa maneira, ela poderia estar atuando como insider trading, pessoa que usa informações privilegiadas para lucrar no mercado. Juvenil e malandrinha, Renata já foi demitida da Record. Mesmo que não houvesse essa denúncia, poderia ter sido demitida por insinuar numa pergunta que a dona Lindu estaria triste lá no céu por ver o filho gastar muito no governo. Sorte que o Lula já estava preparado para o questionamento, o que se repara quando ele começa a esfregar as mãos e sorrir de canto de boca. É aquele momento em que o velho sabe que vai trucar fácil o oponente. Presidente, obrigada mais uma vez por nos receber aqui no Palácio do Planalto, mais uma entrevista com o senhor. E eu queria começar perguntando sobre Dona Lindu. Na verdade, o senhor fala sempre que Dona Lindu ensinou que a gente não pode gastar mais do que a gente ganha. O senhor aprendeu isso desde pequeno. E a gente vê aí os economistas dizendo que para a gente manter o arcabouço, a gente precisa cortar entre 15 e 20 bi, que é mais ou menos o cálculo que eles fazem. Eu lhe pergunto, o senhor está disposto a contingenciar esse valor para poder manter a credibilidade do arcabouço e do ministro Fernando Haddad também? Não, veja, primeiro eu tenho que estar convencido se há necessidade ou não de cortar. Você sabe que eu tenho uma divergência histórica e uma divergência de conceito com o pessoal do mercado. É que nem tudo que eles tratam como gasto, eu trato como gasto. Outro dia eu estava numa entrevista coletiva com jornalistas e eu perguntei para os jornalistas, quando o empresário de vocês dá um aumento para vocês de salário, é gasto ou investimento? Se você chegou até aqui, gosta de mim e dele também aqui, eu vou pegar. Vem cá, Matias. O Matias tá aqui, ó, para pedir para você colaborar no nosso canal. Tem aqui no nosso primeiro comentário as formas de colaborar, que é com o Apoia-se, com o Seja Membro, no nosso Pix, conta corrente e PayPal. Que você puder, pra gente faz uma mega diferença pra continuar tocando esse canal até chegar a 1 milhão. Se inscreve nessa porra aí que a gente precisa chegar no 1 milhão. E também nos siga nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter e Facebook. Se você é um desses aí, que se acha um dos ricos 1% do Brasil por ter um Jeep, nem o Compass, o Renegade, nós só temos uma coisa pra dizer, né, Matias? Não passarão.